O Jornal da Cidade dá sequência agora à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Por ordem de sorteio, acompanhado por representantes dos partidos, nós recebemos hoje Renato Roseno do PSOL. Nosso tempo será de 10 minutos, que serão contados a partir de agora. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bianca. Bom, o senhor já tentou 2 vezes a Prefeitura de Fortaleza e uma o governo do Estado. Qual a sua expectativa para essa eleição? Antes de mais nada, eu queria me dirigir a você que está nos vendo e registrar minha solidariedade. Hoje é dia de finados, eu sei que muita gente está sofrendo, triste, porque perdeu alguém esse ano. E a política ela tem que responder, inclusive, a esse sofrimento imediato. A minha expectativa é essa. A minha expectativa é que a gente possa redirecionar as políticas públicas em Fortaleza. Fortaleza precisa de uma alteração profunda, né, com foco na proteção social para quem mais precisa. Nós temos uma cidade muito desigual, muito sofrida e precisamos priorizar aqueles que estão na periferia. Isso tem que ser feito na prática, com a agenda emergencial, uma agenda imediata que começa com renda básica, prevenção à violência e investimentos em proteção social. Sobre renda básica, que é uma de suas propostas, né? Qual será o valor, a quantas pessoas deve ser paga e de onde sairá o recurso? A minha proposta, nos primeiros cálculos que a gente fez, é focar em mulheres jovens com filhos de 0 a 6, até 80 mil famílias ao longo de 4 anos, 20 mil famílias a cada ano. Começar com 1,5% da receita do município, isso dá mais ou menos 80 milhões de reais. 1,5% da receita corrente líquida. Isso equivale, por exemplo, ao que o município está gastando com publicidade. Né? O município está gastando 80 milhões com publicidade. Nós achamos que num momento emergencial como esse, que é necessário proteção social, que é necessário alargar a transferência de renda, até para dinamizar a economia das comunidades, é preciso a gente fazer essa realocação. Então, o valor seria desse ponto? Um dos, né? Porque nós temos, inclusive, outras possibilidades de realocação. Nós estamos gastando, por exemplo, 286 milhões de reais na Secretaria de Segurança Urbana, com o programa das torres. Eu acredito, e inclusive eu tenho como provar isso, que era muito mais barato e eficiente um programa de prevenção com foco na juventude. Sobre essa mudança de prioridades que o senhor citou agora há pouco, como é que seria a fração região nobre e periferia da cidade na sua possível gestão? É excelente, porque as pessoas às vezes olham a cidade, né, e não veem que os vários municípios que existem dentro do município, as várias fortalezas que existem dentro da fortaleza, elas são muito desiguais. Se você pega o Bom Jardim, ele recebe per capita menos investimento do que o Meireles. Se você pega a Beira-Mar, ela foi reformada 3 vezes em 10 anos. Então, portanto, está equivocado isso. A ideia é ampliar o per capita, por exemplo, do Bom Jardim, do Janguruçu, da Barra do Ceará, do Mucuripe. Você tem que ampliar o investimento. Isso quer dizer o seguinte, o lençol é curto, não vai caber todo mundo no lençol. Nós temos que dizer aqui, eu quero olhar para você e dizer, a nossa prioridade é, sobretudo, a porção periférica da cidade. Não dá para dizer, vou governar para todos, vai ter investimento para todo mundo. Isto não é verdade. Nós estamos dizendo aqui, nós estamos num momento crítico, um momento emergencial, e nós temos uma prioridade. A prioridade é a maioria social. E como ficaria a área nobre? Nós temos que manter o serviço que já existe, a infraestrutura que já existe, mas os investimentos, por exemplo, de saneamento, proteção social, vamos pensar o seguinte, os equipamentos que estão faltando sobretudo na periferia, CRAS, CREAS, CAPS, né? Esses equipamentos, eles precisam aumentar lá, aumentar não só no número de equipamentos, mas sobretudo as equipes. Por exemplo, pandemia, nós temos que ampliar agora a atenção básica, nós estamos com 60% de cobertura de saúde da família, a gente precisa ampliar, porque houve um investimento, né, na saúde, sobretudo nas UTIs, nos hospitais, mas precisamos agora, sobretudo a partir de 2021, ampliar médico de saúde da família. Candidato, enquanto muitos candidatos falam em enxugar a máquina pública, o senhor fala em concurso público. Tem caixa para isso? Tem, se você diminuir a terceirização. Hoje nós estamos com 40 mil terceirizados que não passaram por concurso. Veja, a terceirização é ruim para a sociedade. Não tenho nada contra o terceirizado, o trabalhador terceirizado, né? Porque ele está lá empregado numa empresa que é contratada pela prefeitura. Mas tem 2 problemas. Primeiro, tem um problema de ordem política. O terceirizado, normalmente, ele é apontado a partir de uma teia de relações políticas que passa desde a liderança política local até o vereador. E tem um problema econômico. Ele contribui para o INSS, não contribui, por exemplo, para a Previdência do município. Isso faz com que haja um desequilíbrio na Previdência do município. E tem um outro problema econômico também. Ele é mais caro. A terceirização custa mais caro para a cidade, quero dizer de novo para você, a terceirização custa mais caro para a cidade. E aqui eu queria fazer um recorte, por exemplo. As organizações sociais
na área de saúde. Nós precisamos fazer concurso de carreira de Estado, agora ampliar, né, o número de concursados na área de saúde. Nós fizemos muita terceirização na área de saúde e isso foi ruim para a cidade e ruim também para os trabalhadores da saúde. Mais do que nunca, né, a pandemia comprovou que a gente precisa de SUS, de Sistema Único de Saúde, com carreira de Estado, com concurso e investimento. Para a gente ampliar aqui o nosso assunto, né? Transporte público. Tem possibilidade de aumentar a frota e reduzir o valor da passagem? Tem, se a gente fizer, por exemplo, como Porto Alegre está fazendo. Porto Alegre está fazendo esse debate agora, né? Você tem que reequalizar as fontes de pagamento, né? Porto Alegre, em fevereiro, mandou um projeto de lei. Estou falando, inclusive, de uma cidade que, digamos, ideologicamente está sendo governada pelo PSDB. Né? Não tem nada muito revolucionário nisso. Né? Eles fizeram um novo cálculo para um fundo para subsidiar a tarifa e diminuir a tarifa. Isso é muito importante. Nós temos que ter compromisso com a gratuidade, sobretudo para quem está desempregado, para o passe livre dos estudantes. Acabou de sair agora uma nova pesquisa. Fortaleza tem 5 milhões de trajetos todo dia. 30% das pessoas fazem trajetos a pé porque não tem nem condição de pagar a tarifa. É o desempregado. Né? A tarifa ida e volta custa muito caro. Então, é necessário subsidiar essa tarifa e integrar essa tarifa com os outros modais de transporte. Como se portaria a Guarda Municipal numa possível gestão do senhor? Prevenção. O lugar do município não é de repressão. A gente não precisa inventar a roda. Né? O que é que os outros municípios do mundo que reduziram, e eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Eu digo assim, todas as políticas municipais de prevenção à violência, elas partem de um princípio que você tem que chegar no território mais violento, fortalecer os laços com a comunidade, ouvir a comunidade, fazer cultura, lazer, né, política para adolescentes e jovens, promover a vida dessa juventude. Chegar com o Estado repressivo, lá simplesmente não vai dar conta. É caro, você vai entrar no conflito, sai, depois a força estatal não vai ficar permanentemente, sai e o conflito volta. É mais importante, eu digo isso, né? Se você olha todas as experiências da América Latina que reduziram o homicídio, tiveram a participação do município na prevenção. A Guarda Municipal hoje ela já atua na repressão. O senhor mudaria esse modelo por completo, então? Indiscutivelmente. Inclusive, eu coloquei isso no meu programa. Nós temos que transformar, a Guarda ela foi militarizada, nós temos que desmilitarizar a Guarda e torná-la civil. Hoje, dos 2.300 guardas, né, nós temos 600 que estão nesse enfrentamento ostensivo. Eles, inclusive, sabem, né, que estão com as suas vidas em risco. Eles estão ocupando um lugar que era o lugar da Polícia Militar. O senhor desarmaria, então? Ah, sem dúvida. Nós temos, inclusive... Por que hoje há uma demanda de armamento? Porque eles estão ocupando o lugar do policiamento ostensivo e não de guarda civil, não de guarda preventiva. Na educação, o senhor planeja aumentar o número de creches. Sabe quantas seriam necessárias? Hoje, é o que está no Plano Nacional de Educação, não é nenhuma coisa... Os candidatos não estão falando do que está na lei, inclusive, né? Está na lei do Plano Municipal e do Plano Nacional de Educação chegar em 2024 com 50% de crianças de 0 a 3 em creche. Isso eu queria dizer novamente para você. Isso está na lei. Para cumprir isso, a gente precisa de pelo menos 80 novas creches até 2024. Isso o senhor promete? Sim, nós estamos nos comprometendo. Inclusive, eu coloquei isso, fizemos esses cálculos, porque hoje nós temos um per capita de educação infantil em Fortaleza, um dos piores do Brasil. Nós temos que ampliar esse per capita. Esse investimento em educação infantil, em creche. Agora, tem outro detalhe, que é o berçário, que é de 0 a 1. Você tem aí de 0 a 3, mas tem um berçário de 0 a 1. Bom, por que é tão importante? Tudo que você tem que fazer de 0 a 6. Porque é a etapa da existência humana a mais importante. Tudo que acontece com você de 0 a 6, você carrega para o resto da vida. Então, se você fizer investimento em berçário de 0 a 1, priorizar a primeira infância de 0 a 6, você está tornando a sociedade, inclusive, muito melhor. Criança não é futuro, criança é presente. Candidato, sua gestão, caso eleito, teria um diálogo com o presidente Bolsonaro? E como seria? Eu acho que o diálogo é institucional. Na verdade, nós somos opostos do ponto de vista da defesa de valores. Eu prezo valores democráticos, da diversidade, né? Eu combato o racismo, o machismo, o patriarcalismo. Estava ouvindo aqui, por exemplo, os casos de violência doméstica. Nós temos que alterar, inclusive, os valores dominantes a partir de Brasília. Agora, mesmo tendo valores tão distintos do que Bolsonaro tem, obviamente nós temos que ter um diálogo institucional, não mais que isso. Agora, eu quero repetir para você, nós não podemos deixar o bolsonarismo crescer no Nordeste. Nenhuma cidade do Nordeste permitiu que esse conservadorismo, essa lógica de agressividade, de
de violência crescesse aqui. A gente não pode deixar isso se repetir. Ok, candidato. A gente está com instantes finais, você pode se despedir. Eu quero agora, mais uma vez, me reportar a você, mais uma vez com solidariedade, mas também com esperança. Eu sei que esse ano está sendo muito difícil, mas eu quero dizer para você que nós precisamos, mais uma vez, fortalecer a nossa esperança. E a esperança é 50 para prefeito, 50 para vereador. Muito obrigado. O Jornal da Cidade também agradece a sua presença. Uma boa noite. Obrigado.